Olá a todos, eu me chamo Alice Isabel e hoje estou aqui representando o meu grupo, formado pelo Castilho, Lohane e Luana, e vamos falar da terapia antitérmica na urgência. Bom, primeiro de tudo, é muito importante diferenciar os quadros febris dos quadros de hipertermia, até porque o manejo é diferente e a gente vai falar sobre isso nessa apresentação. Mas a febre ela é definida como uma elevação da temperatura corporal acima da variação diária e está diretamente relacionada com alteração do centro hipotalâmico. Então, é a temperatura axilar acima de 37,3 e, caso seja por causas indefinidas, acima de 38,3. Já a hipertermia, ela é uma elevação extrema de temperatura, geralmente acima de 40 graus, e, diferentemente da febre, ela não está associada com alteração do centro hipotalâmico. É mais uma desordem na qual o corpo ele ultrapassa a capacidade de perder o calor. Então, pode ser causado por fatores externos, como, por exemplo, o uso excessivo de agasalhos. A gente colocou esse fluxograma para exemplificar para vocês o mecanismo da febre e onde os antipiréticos, também chamados de antitérmicos, vão atuar para o controle desse quadro febril. As principais opções para manejo desses quadros são o uso da dipirona, paracetamol e AS, usados no quadro de febre, e os métodos físicos, principalmente utilizados no quadro de hipertermia. A dipirona, ela é a medicação mais utilizada no Brasil e possui efeito analgésico potente, e geralmente ela é utilizada por via oral, mas ela também pode ser usada por via parenteral, caso seja necessário. E ela inibe a ciclooxigenase, a síntese do tromboxano, a agregação plaquetária e a síntese total de prostaglandinas. Ela tem indicação como analgésico e antipirético, e como contraindicações, tem a hipersensibilidade aos derivados do pirazolônicos, indivíduos com função da medula óssea prejudicada ou doenças do sistema hematopoético. Na gravidez e na lactação, o uso deve ser evitado, assim como em outras comorbidades, como, por exemplo, glaucoma de ângulo fechado e nefrites crônicas. A dose indicada intramuscular e intravenosa é de 1 a 2,5 gramas, dose até 4 vezes por dia, mas se a apresentação for de 500 microgramas ml, a dose máxima preconizada é de 3 gramas dia. Por via oral, pode ser utilizada de 500 a 1.000 microgramas dose até 4 vezes ao dia. Lembrando que a criança ela tem uma tabela padrão definida por idade e peso. E como alguns dos efeitos adversos, a gente tem os distúrbios cardíacos e do sistema imune. O paracetamol, ele é um analgésico e um antipirético, porém, seus efeitos anti-inflamatórios não são tão consideráveis. Só existe a apresentação oral, geralmente ele é bem tolerado, e a metabolização, ela é hepática, então tem que tomar muito cuidado com os efeitos hepatotóxicos do paracetamol, especialmente quando utilizado doses maiores do que 4 gramas dia. E o mecanismo de ação, ele se trata de um inibidor não seletivo da COX. Então, ou seja, ele vai inibir tanto a COX-1 quanto a COX-2. E o paracetamol, ele atua como um antipirético, produzindo uma vasodilatação periférica, aumentando o fluxo sanguíneo na pele e, consequentemente, aumentando a sudorese e a perda de calor. As indicações seriam para dores leves, como, por exemplo, cefaleia, cólicas menstruais e para febre. Como contraindicações, temos também a hipersensibilidade ao paracetamol ou outros componentes da fórmula, usar o medicamento para a febre por mais de 3 dias, somente sobre recomendação médica, e tomar muito cuidado com o uso crônico, com o uso em pacientes que fazem uso crônico de bebida alcoólica, justamente devido aos efeitos hepatotóxicos. E atenção para mulheres grávidas e que estejam aumentando, porque deve ser utilizada por um curto período e somente sob orientação médica. A dose indicada é de 500 a 1.000 microgramas dose até 4 vezes ao dia, e o tempo de tratamento vai depender muito da apresentação daqueles sintomas. E como exemplos de efeitos adversos, a gente tem as reações anafiláticas e anemia. Já o ácido acetilsalicílico, o AS, ele foi um dos primeiros fármacos sintetizados e ainda é um dos mais utilizados. Ele atua inativando irreversivelmente as ciclooxigenases, as COX, e 75% são metabolizadas no fígado. Então, ela inibe por competição a serina das plaquetas, inibindo assim a COX e, consequentemente, a produção dos eucosanoides, prostaglandinas e o tromboxano. Como indicações, tem as indicações vasculares, para dor, febre, doença reumatoide e a febre reumática. Como contraindicações, a hipersensibilidade a salicilatos ou qualquer outro componente da fórmula,
moléstias ulcerosas, gastroduodenais, toda doença hemorrágica constitucional ou adquirida, riscos hemorrágicos e suspeita de dengue. Então, a dosagem indicada é de 325 a 650 microgramas dose via oral de 4 em 4 horas. E como alguns dos efeitos adversos, a gente tem náuseas e dor abdominal e gastrointestinal. Lembrando que para fazer a terapia farmacológica, a gente precisa levar em consideração alguns fatores antes de iniciar. Como, por exemplo, orientar sobre cuidados básicos, visando justamente a abordagem terapêutica necessária, manter a hidratação necessária e tratar a dor e o desconforto, não despir ou agasalhar demais o paciente, e, se suspeita de gravidade, aí sim entrar com um antitérmico. E lembrando que a gente usou aqui como exemplo nesse trabalho as dosagens gerais dos medicamentos. Já os métodos físicos antitérmicos, eles não são tão efetivos para os quadros febris, então eles são mais o foco dos quadros de hipertermia. Então, como exemplo aí de métodos físicos, temos o uso de ventiladores, retirar a roupa do paciente, manter o corpo úmido e utilizar fluidos resfriados. Então, como eu falei, as indicações são nas síndromes hipertérmicas, porque o uso de antitérmico de ação central não vai atuar sobre esse quadro, então, lançar a mão realmente de medidas físicas. E como contraindicações, atentar para os pacientes que têm reação vagal aumentada. E a gente não conseguiu encontrar nenhuma outra contraindicação desse método. Alguma das curiosidades que a gente trouxe seria da hipertermia maligna, que é uma desordem farmacogenética autossômica dominante, na qual o indivíduo que já tem uma predisposição genética entra em contato com agentes utilizados em anestesias gerais, e aí pode dar esse quadro de hipertermia maligna. E para tratar, a gente tem que utilizar uma terapêutica específica, que no caso é a dantrolene. Também temos como exemplo a síndrome neuropilética maligna, que aí, como terapêutica específica, a gente usa a bromocriptina. E o manejo, a gente tem que sempre que ressaltar que a febre ela não pode ser tratada empiricamente. Ela deve ser tratada das complicações daquele quadro. Então, principalmente no setor de urgência e emergência, deve avaliar a gravidade daquele caso e avaliar a conduta a partir daquilo. Então, são utilizados algumas tabelas, alguns scores, como, por exemplo, o score de Quick-SOFA, que ele avalia o risco de sepse, por exemplo. Então, aqui a gente colocou como exemplo, na segunda imagem aqui, esse Quick-SOFA que eu falei, e esse aqui são alguns dos marcadores de gravidades com febre no departamento de urgência, que aí você vai avaliar se entra com a terapêutica antitérmica ou não. Aqui são as nossas referências e agradecemos muito a atenção de todos.